Olá pessoal, aqui é a Ana Rívica e mais uma vez vamos falar um pouquinho a respeito dessa festa chamada Pêssar. Bom, dia 15 de abril de 2022, a festa do Pêssar, ela cai justamente no Shabá. Para algumas pessoas que estão entendendo um pouco mais o que ela representa, vou falar um pouquinho mais a respeito disso e dos alimentos, o que elas representam na nossa vida. A festa de Pêssar, a festa judaica, ela não é apenas para os judeus, é para todos aqueles que querem. E ela cai justamente esse ano no Shabá. Para aqueles que querem, podem se acender 2 velas brancas. Aqueles que têm castiçais podem colocar. Aqueles que não têm um castiçal podem improvisar. Mas são 2 velas brancas, pessoal, tá? Onde quem acende é a mulher. Se for os meninos aí que estão me ouvindo e que querem celebrar, vocês podem acender, ok? Pode ser qualquer um número da vela, menos aquelas grandalhonas de 7 dias, pelo amor de Deus. Se acende essas velas, uma quer dizer faremos e a outra quer dizer ouviremos. E existe a reza para essas velas, que quer dizer assim, e vocês podem recitar. As mulheres fazem círculos com as mãos e tampa os olhos. Os homens não. E a bênção das velas é a seguinte: Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificastes e nos mandastes acender as luzes do Shabá. É só isso. Porque acontece no Shabá a festa de Pêssar. Então vamos lá. O que é necessário? Que se tenha um suco de uva. Algumas pessoas que moram em cidades grandes, né, conseguem encontrar alimentos kasher. Outras pessoas não daria tempo. Então pode ser suco de uva integral. É necessário esse suco de uva para 2 dias. Na sexta-feira à noite e no sábado à noite também. Então são 2 dias de celebração. O suco de uva pode ser integral. E durante esse jantar se tomam 4 taças desse suco de uva. O mínimo que se toma são 86 ml. Mas é claro que é tudo separadinho, tem a bênção de tudo isso. Algumas pessoas podem baixar no Google Haggadah de Pêssar, que vai falar a respeito de como se procede durante essa ceia, esse jantar, essa festa. É claro, gente, que pode colocar uma boa roupa, tá ok? Fica bonito. A casa já tem que estar limpa, o espaço que você vai fazer. Algumas pessoas vão fazer essa festa no seu quarto,
Na quinta-feira já deixa tudo limpo, porque na sexta-feira é a preparação. Eu sei que muita gente já não está trabalhando e quem trabalha por conta própria pode muito bem parar umas horas antes para fazer sua própria refeição. Vamos falar um pouco dos elementos, tá ok? Cada elemento tem o seu significado. É necessário que tenha como principal esse suco de uva, kasher ou não, e matzá. Matzá é tipo de uma bolacha, um biscoito, um pão sem fermento. Também tem como fazer isso em casa, essa matzá em casa. Quem quiser, é só me pedir, apesar que vai ter uma pessoa aqui que vai fazer e vai me enviar e eu posso postar dando tudo certo. Então a primeira coisa é fazer a reza do vinho. Vocês conseguem essas rezas buscando aí no Google Haggadah de Pessah. Fica mais fácil, tá? De vocês entenderem como que é a benção de todos esses alimentos e a representação, tá ok? Como não vamos estar no meio de uma família judaica, tem como você fazer a sua cerimônia, a sua festa com muita alegria, tá ok? Existe uma oração para agradecer a Deus pelas nossas vidas que chegamos até esse momento. Vocês entenderam? Até isso tem. Agradecer a Deus por ter chegado até essa festa de Pessah. Existe um prato chamado quiará, e aonde tem alguns elementos. Tem um elemento chamado carapaz, que é um vegetal, e você pode ter um rabanete com um potinho com água e sal. Isso representa o quê? Água com sal vai representar as lágrimas que nós derramamos durante esse período de dor e sofrimento, tá? Isso vai aludir ao povo no Egito. Todo esse simbolismo, toda essa festa, pessoal, é para lembrar um período de dor e sofrimento que muitos de nós passamos. Como eu digo, Deus chamou vocês porque vocês estavam pedindo a Deus algo, um socorro. É por isso que o meu canal veio para muitos, mas poucos que ficam, porque são poucos que têm esse interesse, tá ok? Geralmente tem crianças nessas festas e tudo, essa história de um povo no Egito é mencionado para as crianças. É a tradição, é para levar às outras gerações o quanto Deus ele libertou um povo de uma escravidão do Egito. Eu já falei para vocês que Egito é um código, tá ok?
Pêssar quer dizer o que, gente? Passar por cima. Algumas pessoas já sabem disso. Quando Deus mandou as 10 pragas no Egito, a última praga é a morte dos primogênitos, aonde o anjo da morte passa e mata os primogênitos dos egípcios. E Deus pede para se passar uma marca para que esse anjo não atinja a casa dos judeus. Judeus não é um povo. Judeu é algo que vai além, que transcende. Então vocês vão relembrar algo do que aconteceu no Egito, quando o próprio Deus iria dizer a Abraão que ele daria a Abraão um filho e que ele seria pai de multidões. Para quem não sabe, Abraão, ele consultava os astros. Abraão fazia mapa astral. E diante do que ele via com os astros, ele não teria um filho do qual ele iria passar conhecimento. E o Criador tirou a Abraão desse sistema e deu a ele, de fato, o que Deus criou e como ele criou todas as coisas, dando a ele a possibilidade dele ter um filho e passar o conhecimento para esse filho. Só que o Criador já tinha dito a Abraão que os descendentes dele ficariam por um período e seriam escravos numa terra estrangeira. Mas que depois haveria um Salvador, um Libertador, um Messias que iria tirar aquele povo. Aí entra a história de Moisés, aí entra o Criador e as pragas do Egito, aí entra a última praga, aí entra vocês, aonde Deus quer resgatar vocês. E como ele falou para Abraão que daria para ele sim um filho, ele trouxe a Abraão a esperança, dizendo que ele poderia ser feliz sim, bastasse ele confiar. E é a mesma coisa com vocês. É o mesmo Deus que criou todas as coisas, falando para vocês que é chegado o fim de um sofrimento, é chegado o fim de uma falta de fé, é chegado o fim das desesperanças, é chegado um fim de tirar da mente de vocês o que os aprisiona. Isso é a festa de Pêssar. Deus vai matar os primogênitos do Egito, ou seja, os pensamentos que muitos ainda têm de fazer guerra com o outro, de querer empurrar para o outro coisas que não convém mais, de esquecer relacionamentos que vocês mesmos foram procurar, que são tóxicos e doentios. Família que não é família, como eu estou dizendo. Um modo de viver contrário ao que Deus, o Criador, quer que viva. Essa semana eu já fiquei sabendo que a pessoa vai ter que vender sim o seu imóvel para pagar o IPTU. É um absurdo certas coisas, mas infelizmente essas pessoas fazem isso. Deixam de honrar com os seus compromissos e tá vindo mais coisas aí. Eu faço a pessoa entender que isso é uma forma que Deus está fazendo para ela pagar o que ela deve. E vai acontecer isso com muitos de vocês. Não caduca a dívida como disseram. Mas Deus vai encontrar uma fórmula de você pagar o que você deve. Não adianta, pessoal. Aquela pessoa que está com o coração bom, ele vai tirar todos os juros. Mas o oportunista vai ter que pagar de qualquer maneira. Eu já estou avisando. Parar com briga,
parar com discussão. Eu falo para a pessoa que é um momento crucial. Depois da festa de Pêssar, muita coisa na vida de muita gente vai mudar. Por causa da radiação cósmica, que ela é muito forte. A possibilidade de pessoas virarem as costas para o mal é muito grande. Tem pessoas que estão pedindo a Deus que querem parar assim com os vícios. Isso é prejudicial a você. É o que a sociedade impõe e Deus quer tirar do meio. Estou avisando que vai ter encontros de amigos verdadeiros. E precisa pedir perdão, pessoal. Reconhecer o que errou, precisa entrar em contato. É crucial que você reconheça o seu erro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você tem que fazer hoje, porque disso depende as suas bênçãos. Isso é festa de Pêssar. É um momento muito importante. Não adianta, gente. Está devendo, tem que pagar. No reino dos céus a dívida não caduca. Vai ter que voltar atrás de muita coisa. Vai ter que entender o propósito do meu canal, que sempre foi algo voltado para a família de verdade. Constituir um lar, porque muitos querem. Muitos voltaram até a esperança de querer ter uma pessoa honesta, justa, correta, que respeita, que é fiel, que é leal, que é simpático, bom-humorado. Pessoa que você sabe que pode confiar. Só que você também tem que ser assim. Muitos voltaram a ter esperança. Isso que é Pêssar. Isso que sempre foi o meu canal. Eu falo sempre uma coisa só. Eu estou falando de formação de um lar. De uma grande reviravolta na vida de muitos que querem. Porque quem não quer já saiu fora. Quem quer continuar vivendo uma vida devassa, sendo desumano, infiel, cruel, consultando essas pessoas para manipular a vida do outro, já saiu fora há muito tempo. Quem quer de fato constituir um lar, está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus tem a pessoa certinha, o encaixe perfeito para constituir um lar com princípios verdadeiros, e isso vai levar de geração para geração, para geração, para geração. Isso não quer dizer que depois não haja um resgate dos familiares. Isso é para depois. Primeiro vocês que querem ter uma pessoa que os compreenda, entenda. Mas vocês também não podem ser desumanos, porque senão Deus não vai fazer. Por isso que tem que tirar todos os vícios primeiro. O cigarro dá problema, dá câncer. A bebida dá cirrose e a criança veio com retardamento, não adianta. Ela não consegue compreender as coisas na escola. Ela tem dificuldade depois. A droga, então, nem se fala. A integridade de caráter de um pai e de uma mãe para poder chamar a atenção de um filho, porque senão ele se torna hipócrita. É dar bom, sim, exemplo. É isso que Deus requer de cada um que ficou e que consegue, continua, está quietinho, não quer mandar mensagem, não quer falar. Mas se você ainda quer a meditação, ela é muito importante. Não adianta que sem as duas meditações que eu estou dando, passando pelo WhatsApp, não vai funcionar. É uma radiação, é um nome divino. É só dar um oi, não precisa me contar a história. Eu estou passando para a pessoa a meditação ainda. Ela é muito importante.
para sexta-feira, para o sábado, ela é muito importante. Então não adianta querer ficar quietinho e achar que sem a meditação você vai conseguir, porque você não vai conseguir. Precisa ser mais humilde. Vamos dar continuação aos outros alimentos. Então vocês já sabem que o que vocês vão ter que ler nesse período é sobre as 10 pragas do Egito. Existe também um procedimento em relação a você pegar 10 gotas do seu suco de uva, tá? Com o dedinho e colocar essas gotinhas no guardanapo. Ela tem uma representação. Essas 10 gotinhas, gente, cada um tira do seu copinho. Ele vai simbolizar a alegria. Isso é uma forma de diminuir a alegria, porque nós não podemos ficar alegre pelo sofrimento alheio. Mesmo que seja de quem for, a gente sente compaixão. Ao contrário de pessoas que elas riem do sofrimento do outro, elas debocham do sofrimento do outro. Essas 10 gotinhas que representam as 10 pragas é uma forma da gente se sentir triste pelo sofrimento alheio e não debochar e dar risada. A gente sente compaixão por aquele ser humano. Então a diferença é muito grande. É claro que a gente não vai ficar toda hora estendendo a mão para as pessoas que são oportunistas, porque a maioria é oportunista. Então essas 10 gotinhas que nós vamos colocando representa isso, as 10 pragas do Egito, o sofrimento de algumas pessoas que nos fizeram sofrer, mas não nos dá o direito de a gente rir do que vai acontecer com elas. Isso também é peça. Vocês têm que entender a diferença. É imensa. Vamos falar da matzá, que é um pão sem fermento, o pão ázimo. Se pega 3 pães ázimos, tá? Tem um significado em relação a ser 3, tá ok? E eles representam todo o povo de Israel. Um pelos levitas, outros pelo Cohen, família de sacerdotes. E a terceira é todo o povo de Israel. Então elas têm também uma representação. Ervas amargas, pessoal. Você pode ter uma só, tá? Uma raiz muito forte. E uma outra erva amarga pode ser uma selga, tá bom? O que representa? A amargura e o sofrimento que muitos de nós passamos, tá? Também tem uma mistura de maçã com tâmara e nozes. Você faz tipo de um purezinho, tá bom? Ela vai representar a argamassa, que representa as construções que foram feitas no Egito.
também existe um ovo cozido e tostado no fogo, tá ok? O ovo representa a vida. E também vocês podem estar fazendo, eu sei que algumas pessoas já compraram costelinha ou alguma coisa de cordeiro, mas pode também ser uma asinha de frango ou pode ser também uma coxa de frango, aonde você vai cozinhar, você vai fritar. Detalhe, o osso do frango tem que ser tostado. É apenas uma alusão a um sacrifício de um cordeiro. É claro, pessoal, que nenhum animal foi morto, tá? Isso é apenas uma metáfora. Todo animal mencionado no Velho Testamento como sacrifício é uma metáfora. Eles representam ego, um ego, e não um animal que realmente foi sacrificado. É egos que está dentro de nós que tem que ser sacrificado. Isso é o que contém na Kiará. O que vocês estão vendo nas figuras que passaram. Pessoal, aquele que querem fazer, que podem fazer, que vão fazer no seu quarto, no seu cantinho. É claro que você pode fazer uma janta, tá? Algumas pessoas não têm dificuldade nenhuma porque a família é muito bondosa e compreende. Outras faz no seu quarto, no seu cantinho, mas é óbvio que faça janta para a família, pelo amor de Deus. O que é proibido a partir da sexta-feira que vem, agora do dia 15, até o dia 23, comer pão com fermento. Por isso que existe a matzá. Dá para se fazer farinha dela, quebrar essa bolacha grande, algumas pessoas já compraram, outras vão fazer. Ela vira uma farinha e dá para você cozinhar com ela. Dá para se fazer um bolinho dela, colocar um ovo, colocar peixe que já foi cozido, fazer um caldo de legumes, fazer bolinha com essa farinha e cozinhar na água como se fosse nhoque. Dá para se temperar. Então é uma semana, não é para viver a pão e água, mas uma semana comendo pão sem fermento. Vão me enviar a receita, vão fazer e vão me enviar a receita. É facinho de fazer. Então tira o biscoito de polvilho, tira o biscoito, tira a farinha de trigo. Pessoal, eu vou tentar até fazer pizza com ela. E dá para fazer. Dá para inventar. Então, uma semana comendo esse pão, que representa quando eles fizerem esse pão, eles tiveram que sair, estavam de viagem. E levaram tudo isso no meio do caminho. E no deserto sempre celebraram tudo isso. O que tem a ver tudo isso conosco? É libertar realmente as mentes cativas. E de verdade, é não sentir saudade do tempo de angústia, de aflição. Daquelas pessoas que fizeram você sofrer, do trabalho que fez você sofrer, do parente que fez você sofrer. Dessas amizades tóxicas. E aprender a ter compaixão pelas pessoas. Vocês entenderam o que é de fato peça? Peça não tem nada a ver com coelho.
Não tem nada a ver com o sacrifício de uma pessoa para levar o pecado de ninguém. Cada um, diante do Criador, paga pelo seu próprio erro. Por isso que não dá para falar a respeito de transgressões que a pessoa cometeu, porque isso é entre ela e o Criador. Então é um momento de reflexão, um momento de se ler essa história, tá? Existe os 4 copos de suco de uva que se toma, como partir as matzá, eu vou falar a respeito disso ainda, tá ok? Tudo isso para libertar as suas mentes que estão cativas. E não sentir mais saudade de uma situação que fez vocês sofrerem. Por isso que eu sei que muitas pessoas vão embora da casa do pai, vão embora da casa da mãe. Vai deixar para lá. Existe no meio de tudo isso, mundial, tá, pessoal? Uma feitiçaria. Por isso que não adianta querer fazer sem ter essas meditações que eu estou passando para algumas pessoas. Não vai funcionar sem elas. É só dizer, eu quero a meditação, eu passo. Não precisa me contar a sua história. Não adianta, porque sobe a energia para mim. Eu quero um trabalho, Adriana. Eu só quero isso, Adriana. O Criador quer muito mais de você, requer muito mais de você, e você sabe disso. Existem sim algumas pessoas que foram chamadas por Deus para cuidar de uma outra pessoa. A pessoa virou as costas e está sofrendo as consequências de falar não para o Criador. Então não tem trabalho, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem mulher, não tem nada para essas pessoas que viram as costas quando Deus fala, cuida desse assunto aqui para mim. Cuida dessa pessoa aqui para mim. Porque desse cuidado, e a pessoa sabe, é que vem as bênçãos dela. Já falei que Deus não vai dar dinheiro para pessoa egoísta. Ele não vai abrir porta de emprego para um homem egoísta. E não adianta nem querer vir brigar comigo, porque eu já falei, eu vou virar as costas para muita coisa, já não era nem para eu estar aqui mais. Ou a pessoa cede, presta atenção, ou ela vai ficar 1 ano andando em círculo, porque não percebeu que está andando em círculo. É como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. E aí a vida fica muito difícil, tá difícil por causa da pessoa mesma. Deus quer abrir a porta, mas quer fazer a obra completa na vida de uma pessoa. Então não adianta ser teimoso e ser teimosa. Não adianta querer vir discutir comigo. Eu comecei a bloquear as pessoas, já estou avisando. Eu estou avisando. Porque eu sei que a pessoa vai ficar 1 ano nesse estado de consciência horrível que ela mesma quer. É nesse período que as coisas são resolvidas. Mas lembrando, gente, precisa ter mais responsabilidade, porque tem muito adulto que está sem. E está sem responsabilidade mesmo. Deus não vai dar mulher para homem maltratar. Já estou avisando. Deus não vai dar esposa para um homem destruí-la. Porque já chega quando você destruiu alguém e você acha que você não destruiu. Deus não vai dar marido para a mulher que não sabe cuidar. Deus não vai dar filho para quem vai maltratar. O Criador não faz isso. O Criador não é um louco para dar filho para as pessoas estuprarem, destruírem, baterem, matar. Deus não faz isso. Muito pelo contrário, Deus vai tirar a criança da mão de pai e mãe que não tem condições e nunca tiveram condições de tê-los. Eu garanto que tem pessoas que vai receber a visita de oficial de justiça, de conselho tutelar. E Deus vai arrumar uma família para cuidar dessas crianças. Porque a pessoa nunca teve condições de ter filho nenhum. Esse é o Deus que eu conheço. Eu já estou avisando, ele vai tirar casa, carro, televisão.
tudo. Notícias ruins, tudo. Ele não está nesses programas de notícia ruim. Vão ter que jogar tudo fora, as porcaria que está dentro de casa, não sei por que ainda não tirou. Vai ter que tirar da vida a tal da Maria. Tem uma pessoa aí que tem um parente chamado Maria, vai ter que tirar de dentro de casa. Ela é uma feiticeira. Ela entra e entra com ela um monte de espírito. Vai ter que tirar da sua vida. Você vai ter que se afastar dessa tal de Maria. Você vai ter que dar um jeito na sua vida. Porque ela é a responsável do monte de trabalho de feitiçaria na tua vida. E você sabe disso. Se você quer manter esse parente que não é parente, quando ela chega, depois que ela sai, é só discussão. Ou quando ela chega, é a Maria, sabe? A leve trás. Quer passar a sua vida para outra pessoa que você já até sabe quem é. Se está junto, se não está junto, se conheceu alguém, se não conheceu alguém, quem é essa pessoa que você se apaixonou, está passando tudo de novo informação da sua vida para uma outra pessoa. Então fecha essa porta. E, gente, fiquem calados, para de falar da sua vida, porque isso nunca deu certo. Ou vocês querem sair do meio, ou vai ser um ano de dor e sofrimento, e o meu canal vai estar fechado para muita gente. Porque tem um ano para corrigir aspectos negativos numa alma. Eu falei a respeito disso. Corrija os aspectos negativos que está na sua alma. Não queira corrigir o aspecto negativo da alma da pessoa, sendo que você está com saldo devedor. Não queira humilhar uma pessoa, sendo que você está devendo para Deus e todo mundo. Então está na hora de fechar a boquinha. É no Brasil que é assim. Em outros países não acontece nada disso. Outros países que já vivem essa festa e as outras festas que Deus pediu para fazer, e elas são completamente espirituais, não tem nada disso. As pessoas já vivem diferente. Mas é o raio do povo brasileiro, que deve para Deus e todo mundo, e acha que não tem que pagar porque depois vai caducar. Você está enganado. Tem gente aqui perdendo a casa, eu já estou sabendo. Tem gente aqui que resolveu vender o carro. Não adianta. Quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, não tem condições de ter carro. Para ter carro, você tem que ter dinheiro. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu? As pessoas querem que vocês tenham as coisas, sendo que Deus pediu para ser honesto, ser trabalhador, ser fiel, ser leal, ficar de boquinha fechada. E vocês estão aí vivendo num mundo de fantasia. Num mundo que só está destruindo vocês. Onde ter um carro é para pisar no outro. Reformar uma casa é para mostrar para o vizinho. Isso é ego. Você está entendendo? Para ter carro, tem que ter dinheiro. Para você querer ter uma mulher que fique bonita para você, você vai ter que rebolar. Afinal de contas, quem quer casar são os homens. As mulheres, elas querem sim um excelente marido, mas preferem 1000 vezes ficar sozinha do que ficar com um homem safado, sem vergonha, infiel, e que as maltrate. E elas conseguem ficar sozinhas, e Deus abre as portas para elas e ajuda mesmo elas financeiramente, enquanto muitos homens vão estar onde? No boteco bebendo, caído. Pois não sabe por quê, né? Então é vocês que estão querendo mulher? Então conserte a vida de vocês primeiro, que depois Deus envia. Caso contrário, vocês vão pegar essas maloqueiras que tem aí. E não adianta depois achar que todo mundo é igual, porque não é igual, não. E olha que tem alguns homens falando isso no Instagram, mandando até o homem virar homem, deixar de ser moleque e adquirir responsabilidade. Então não sou só eu que estou falando isso, tem homem falando isso para homem. Vira homem, para de ser moleque, coloca a tua vida em ordem. E tem outra, mulher nenhuma é obrigado a ajudar você a pagar a pensão alimentícia. Os filhos são seus, se vire.
A dívida é sua, você vai ter que rebolar para pagar. Vocês vão ter que querer arrumar mulher para pagar a conta que vocês fizeram. E muitos têm conta de antiga namorada, que a namorada se envolveu com pilantra e vocês resolveram assumir. Agora outro tem que vir assumir para vocês. Vou dizer o que os meninos estão dizendo aqui. Vira homem, adquira a responsabilidade. Para de ser moleque. E para de falar que você tem uma idade, sendo que você já é praticamente um velho. E os homens não gostam de ouvir isso, mas é a pura verdade. É velho. É velho. E que é menininha nova. E encontra depois. Vai encontrar o chifre. Infelizmente é assim que tem que falar. Ou você entende o que é uma festa de pêssar, ou você vai ficar um ano rodando em círculo e não vai ter dinheiro. Porque eu sei o que está acontecendo no submundo e é onde vocês estão. Eu não estou no submundo. E aí não adianta pedir a Deus socorro, porque ele já mandou um socorro e a pessoa virou as costas e debochou depois. Então é vocês que tem que entender o que eu estou falando. Porque eu daqui a pouquinho estou tirando meu time de campo. Porque é um portal que se abre e portais existem. E o meu vai abrir de novo. E eu vou virar as minhas costas e vou embora. Então se concentre nas meditações. Porque muita coisa está para acontecer na vida de muitas pessoas que ficaram. Não é um número imenso, mas é um bom tanto de pessoas que querem sim uma novidade de vida, querem sair do lugar, querem morar num lugar melhor, querem estar com pessoas mais evoluídas, com pessoas com a alma mais elevada, onde eles podem conversar assuntos que realmente são edificantes. E não essas porcaria que às vezes eu tinha que ouvir aqui. Mulher só falando de sexo, que é um absurdo, ela não tem nada dentro dela, ela é vazia. Homem querendo mulher, sendo que ele ganha um salário mínimo. E querendo as mais bonitas para arrebentar com ela. Pessoa que não quer mais trabalhar, quer viver nas costas dos outros. Isso já está terminando. Porque isso é pessoa vazia, que não tem assunto. E eu detesto pessoas que não acrescentam nada. Eu detesto pessoas vazias. Eu não gosto de pessoas que não têm nada para ensinar. Eu não gosto de mulheres que ficam atrás só de homem, de homem, de homem, de homem, dormindo com tudo quanto é homem e achando que todo mundo é igual a ela. Eu não gosto desse tipo de pessoa. A única coisa que eu sinto por ela é pena, nada mais que isso. Mas é ela que tem que mudar os pensamentos dela. Porque eu sou muito diferente desse pessoal. Mas muito diferente mesmo. Eu sou bravinha, mas eu não chego ao extremo como eu escuto aqui. Eu não sou isso. Eu pertenço até a um outro planeta. Ahavá, como eu já falei. Porque existe o 13º signo. E ele se chama Ahavá. Eu não pertenço a essas arianas desequilibradas que só falam palavrão, ficam atrás de homem, xingam, humilham, saem na pancada, na porrada. Eu não sou esse tipo de pessoa. Muito pelo contrário, pessoal. Eu falo até muito pouco que vocês nem imaginam. Eu gosto sim de conversar com pessoas que têm algo. Mas eu não gosto de conversar com gente vazia que não me acrescenta nada. Eu não gosto. Então eu me calo, eu viro as costas e vou embora. Porque eu não gosto de conversar com pessoas vazias. Eu não sou rata de academia. E olha, se tem uma coisa que eu não gosto. É desses homens que só vivem na academia e são vazios. Porque na academia o que mais tem é homens para ficar com outros homens. Eu não gosto de gente que não estuda. Que não lê um bom livro. Porque ela é vazia. Não tem nada dentro dela. Não gosto desse tipo de gente. Não gosto mesmo. Não grito, não falo palavrão. Não bebo, não fumo. Nunca sequer usei droga na minha vida. Eu nem sei o que é isso. E não saio batendo boca com ninguém.
Quem me conheceu lá em São Paulo sabe muito bem que eu monto estratégia até para falar com uma pessoa. Quem me conheceu no Rio de Janeiro também. Eu não gosto de barulho, não gosto de música alta e não ouço qualquer música. Por quê? Eu tenho uma consciência mais elevada. Eu não gosto de podridão. E não gosto de certos assuntos. Eu gosto de coisas que edificam. E pronto. Queiram isso para vocês também. Porque a pessoa com uma consciência mais elevada, que começa a estudar uma espiritualidade mais elevada, não consegue viver no meio de uma sociedade podre, suja, onde essa mulherada, o negócio delas é só sexo. E os homens é a mesma coisa. A gente não consegue conviver com esse tipo de pessoas. Elas são vazias. Elas são pessoas da escuridão. Que o Criador entre com providência na vida daquele que está pedindo. Precisa pedir a Deus para tirar os ciúmes excessivos. Mulherada aí, ó. Mulheres não se encontram com um homem sozinho. É proibido, Deus proibiu. A mente de um homem sempre é muito suja, sempre muito podre. E cabe a ele querer mudar a mente dele. É proibido se encontrar com um homem sozinha. É proibido mesmo. É perigoso. É proibido estar na internet vendo um monte de porcaria. Pessoal, é com vocês. É com vocês. Isso tudo é muito pessoal. Faz quem quer. Quem quer mudar de vida é uma grande oportunidade. Se tem uma coisa que acontece com toda essa energia cósmica, com tudo essa intervenção divina, é dar coragem para a pessoa assumir relacionamentos verdadeiros. Dar coragem da pessoa querer conhecer alguém. Dar coragem dela sair da casa do pai, da mãe, de começar uma vida nova. Dar coragem dela se afastar de falsos amigos e de parentes. Cada um vai cuidar da sua vida. Mas dá muita coragem da pessoa querer conhecer uma pessoa que vale a pena e que já estava tudo pronto. Esse é o portal também que se abre. A pessoa tem coragem de conhecer uma pessoa que vale a pena. Porque já sofreu tanto na vida, já passou por tantas situações difíceis, que muitos ficaram com medo e sem coragem de conhecer uma pessoa que de fato vale a pena e que você sabe que é uma pessoa íntegra, reta e que teme ao Criador, que é divertida, que tem humor. Isso também é um portal, porque eu sei que tem muita gente com medo de reconstruir a vida, de tanta coisa ruim que já passou. Por isso que eu falo para vocês, medite, para vocês terem coragem, coragem mesmo de assumir um compromisso, coragem de estudar, coragem de sair do emprego que não dá mais, coragem de ir embora da casa dos pais, coragem de começar uma vida nova, coragem de entregar o carro, coragem de colocar a vida financeira em ordem. Deus só ajuda esse tipo de pessoa. Coragem de sair de um lugar que você sabe que não dá mais, não tem mais condições. E Deus começa a construir uma vida nova. Bem-vindos à festa de Pêssar. Bem-vindos. Isso é Pêssar. Eu vou falar um pouco mais. E os alimentos, vocês já estão vendo o que é. É muito fácil de obter e de fazer. Sabá, gente. Dia de repouso. Dia de descanso. Muitas pessoas não estão mais trabalhando. Outras vão receber a notificação de que não querem mais, a empresa não quer mais. Veja isso como um sinal de Deus. E alguns que são aí autônomos, dá para ficar quietinho dentro de casa. Então prepare já
uma boa refeição também para o sábado. Está na hora de vocês entenderem o que de fato o Deus de Israel pediu, o que está tudo escrito. Uma excelente festa para vocês, um excelente preparo. Um abraço, shalom e tudo de bom.